Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Aurélio Júnior. Antes desse vídeo começar, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Então, jogos desta segunda-feira pelo Brasileirão, Grêmio 2, Goiás 1, jogo atrasado, remarcado, né, da sexta rodada. Também tivemos daí já da 23ª rodada, Vasco 1, Ceará 4 em São Januário, e o empate do Fluminense com o Red Bull Bragantino 0-0 no Maracanã. Então vamos começar com o jogo remarcado do Grêmio contra o Goiás. Vitória do Grêmio, mais uma, o Grêmio chegando nas cabeças do Brasileirão, 37 pontos, já está a 5 da liderança, e o Grêmio aumentou para 14 jogos de invencibilidade, numa fase importante do campeonato, indo mais do meio para o final do campeonato, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O Grêmio vem crescendo de produção. Hoje, mais uma vez, o Grêmio fez uma partida muito boa. O goleiro Tadeu, do Goiás, mais uma vez, foi o destaque do Goiás, mas dessa vez ele foi tanto positivo quanto negativo. Positivo porque graças a ele o placar foi só 2-1, mas também graças a ele que o Grêmio marcou o primeiro gol, né? Deu um presentaço pro Jean-Pierre, e o Jean-Pierre, que é um jogador muito bom, e eu acho que a boa fase do Grêmio está diretamente ligada ao retorno do Jean-Pierre ao time titular, principalmente depois que ele se recuperou de lesões. Ele teve muitas lesões, é um jogador que se machucou muito no ano passado, e esse ano também, mas agora engrenou uma sequência de jogos e está sendo o grande destaque do Grêmio, mais até do que o PP, né, nessas últimas rodadas. O protagonismo do time do Grêmio hoje passa muito pelos pés do Jean-Pierre. O Grêmio, só para vocês terem noção, no jogo de hoje, vocês viram aí nas estatísticas do jogo, deu 26 chutes ao todo, né? E mais de 10 no gol, 10 no gol, 10 no gol. Então, assim, mostra o quanto o Grêmio produziu e que poderia ter saído com um placar muito mais elástico. Dos 6 primeiros, aqueles que estão com 37 pontos, né? Grêmio, Santos e Fluminense, o Grêmio é o que tem apresentado o melhor futebol, né? Para mim é o que tem mais chance de brigar ainda pelo título, mais até do que o Santos e muito mais até do que o Fluminense. A gente vai falar depois do Fluminense. Já o Goiás, como eu disse no último vídeo sobre os jogos do Goiás, infelizmente o Goiás tem que se preparar para a Série B. O Goiás, que ano passado até fez uma campanha legal, ficou na primeira divisão, mas os times do Centro-Oeste e Nordeste, principalmente depois da pandemia, ficaram muito, muito abalados, e é aquilo, os clubes não sabem administrar. Quando fazem uma campanhazinha mais ou menos, já acha que fez uma boa campanha, e aí os dirigentes acham que podem tudo. Então essa diretoria do Goiás aí achou que sabia a fórmula para manter o Goiás na primeira divisão, vendeu bastante jogador, não se preparou financeiramente, e agora o clube está aí cambaleando no Brasileirão. Para mim, praticamente já está rebaixado, tem um jogo a menos só agora, com o jogo de hoje. O Goiás agora tem apenas um jogo a menos, né, do que a maioria dos seus concorrentes. E assim, tá 4 pontos atrás do penúltimo. Então, assim, e para sair da zona de rebaixamento, o Goiás tem que vencer 3 jogos, e o primeiro time fora da zona tem que perder os 3. Então, assim, quase que impossível isso acontecer. Não é impossível, mas assim, muito difícil disso acontecer. Então, a situação do Goiás é bem complicada, tá certo? Depois tivemos a vitória um tanto quanto surpreendente, né, do Ceará, o placar, né, do Ceará contra o Vasco, 4-1 dentro de São Januário, com
25 minutos já estava 26 minutos, estava 2-0 o Ceará, e o Ceará já tinha perdido uma chance incrível com o Kleber, que tentou dar um chapéu no Lucão. Senão era para estar 3-0 o Ceará. O Vasco foi presa fácil, né? É claro que a gente tem que levar em conta que o Sapinto não teve, tá ainda tendo jogadores voltando agora de Covid. O Vasco sofreu um surto também muito grande na semana passada, tem muito jogador fora ainda, com lesão. Então, assim, o Vasco não tinha quem jogar. O Lucão tá jogando, já é o terceiro jogo dele, porque o Fernando Miguel tá fora. E, assim, a situação do Vasco é bem complicada, né? E até o elenco do Vasco, o time do Vasco desfalcado é muito ruim. Quando o Vasco tá completo, ele parece estar desfalcado, ou seja, o time do Vasco é muito ruim. Infelizmente, não querendo debochar, né, de um rival do meu time de coração, mas quem viu o Vasco no início, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, viu o Vasco hoje, principalmente depois dos 3 rebaixamentos, você não consegue acreditar como que um clube da grandeza do Vasco chegou a esse ponto. E não tem previsão assim, a curto prazo de que isso vai mudar, porque as eleições ainda não se sabe quem vai ser o presidente do Vasco, né? Ainda está nesse negócio da confusão, da justiça. O Levenciano, que supostamente ganhou a eleição, quer que se mantenha o resultado. O presidente e as outras chapas concorrentes quer que a eleição seja anulada e tenha uma nova eleição. Assim, muito complicado os bastidores do Vasco. E o clube está indo só de mal a pior e ninguém está preocupado com isso, né? Até uma brincadeira, né? Perguntar aos meus amigos vascaínos aí se eles já estão querendo a cabeça do Pinto, sem trocadilhos, né? Eu acho que o Pinto é o menor dos culpados, né? Ele pegou um clube com como é que eu posso dizer, com uma estrutura totalmente inconcebível para um clube do tamanho do Vasco, devendo 4 meses de salário na época que ele chegou, uma coisa assim absurda. E como é que o cara vai convencer os caras a jogar? E o campo de São Januário também está um pasto, tá horrível. Inclusive é a mesma empresa que gerencia o Maracanã, a Greenleaf, né? Até um cara no Twitter, NoanCRF, a arroba dele eu vou botar na descrição aí quem quiser ver. Ele fez um fio muito interessante, que tem 2 empresas no Brasil que fazem esse tipo de trabalho de manutenção dos gramados. A Greenleaf, que faz a do Maracanã, de São Januário, Engenhão, Castelão, e a World Sports, que é que faz a do Morumbi e dos estádios lá do Palmeiras, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, desculpa, né? E você pode ver que a diferença desses gramados dos times paulistas do Rio de Janeiro é absurda e ninguém faz nada. Nenhuma diretoria faz nada. Os 4 grandes do Rio de Janeiro estão na mão dessa empresa. E os times, o Flamengo perdendo jogador, o Vasco perdendo jogador em São Januário, né? O Botafogo e o Fluminense ainda não tiveram jogadores por causa de lesão no gramado, mas estão passíveis disso. Vocês vão esperar o que para acontecer para poder agir? Os caras não estão entregando serviço. Procura outro, meu irmão. Agora, não pode o Vasco jogar nesse pasto que foi hoje, né? Se o time é ruim, imagine se o time joga num gramado como esse, como é que vai ter conjunto? Não tem como ter um conjunto, que o cara não sabe aonde que a bola vai quicar, onde que a bola vai bater, o cara não sabe, o jogador não sabe, né? O Ceará só conseguiu fazer os gols porque o estádio do Castelão é a mesma empresa que gerencia, então os caras já estão acostumados também a jogar nesse estádio ruim, igual o Vasco, né? Então, assim, e o Ceará teve uma noite inspirada, aproveitou que os desfalques do Vasco, tudo que deu certo pro Ceará hoje, tudo, né? Mais uma boa atuação do Vina, ele que é o grande destaque do Ceará no campeonato. O Kleber meteu mais um gol, poderia ter feito mais se não fosse a preciosidade no lance antes do gol dele, né? Ele perdeu um gol antes tentando chapelar o goleiro. Se ele tivesse sido mais simples, talvez tivesse feito até mais gols. Os pênaltis, eu achei pênalti os dois, tanto no Ribamar quanto o pênalti pro Ceará. Achei que o juiz foi bem ali, né?
E é isso. O Vasco agora continua na zona de rebaixamento, com um jogo a mais contra os times que estão na frente dele. Isso empatou com os números de jogos, alguns têm um jogo a menos que ele, mas assim, o futebol apresentado pelo Vasco, a situação que o Vasco se encontra hoje, é bem difícil, cara, você achar que o Vasco vai sair dali, né? Eu acho que Goiás, Coritiba e Botafogo estão bem lá embaixo, assim, estão futebol bem de quem vai cair para a Série B, mas o Vasco não está muito distante deles, não, né? E uma goleada dessa para um rival direto na classificação pesa muito nessas horas, porque jogando em casa o Vasco tinha que ganhar do Ceará, pô. O Ceará agora foi para décimo, 29 pontos, empatou com Fortaleza, seu rival. E aí, o que a gente fala, que eu vou falar do Ceará, serve para os times do Rio. O Fortaleza começou a se ajeitar, começou a fazer uma estrutura para subir da Série C ainda, para depois chegar na Série A. E o Ceará viu e começou a se ajeitar também. Então, o grande estímulo para o Ceará se manter na primeira divisão e ter um bom projeto é o Fortaleza. E vice-versa. Fortaleza briga para continuar na primeira divisão e para fazer um bom trabalho porque ele quer se manter na frente do Ceará. E o Ceará a mesma coisa. Então, os dois estão lá empatados no número de pontos. Um é o nono, Fortaleza, e o 10º, Ceará. Para mostrar que os clubes, eles podem ser rivais e eles se ajudam, tá? Eles têm a rivalidade e tudo, mas eles pensam o futebol cearense como um grupo. E os dois se dividem em essas situações de conhecimento, foi CT, de gramado, não tem essa... As diretorias são, não vou dizer amigas, porque é muito forte, não sei, mas eles têm um bom relacionamento, para resumir. A diretoria do Fortaleza e do Ceará. Então, assim, tá aí o sucesso deles. Enquanto que no Rio de Janeiro, próprio Minas Gerais, né? Os times lá, eles são... se odeiam. As diretorias preferem jogar para a torcida e falar: não, eu não falo com o Flamengo, eu não falo com o Botafogo, né? O Flamengo hoje, a diretoria do Flamengo quer transformar o Flamengo no Bayern de Munique. A ideia é excelente, mas como diz um amigo meu e outros jornalistas também que eu acompanho, se o Flamengo se tornar o Bayern de Munique, ele vai jogar contra quem, cara? Vai jogar contra ninguém, porque se o Flamengo, se o Botafogo, o Vasco, o Fluminense deixarem de existir, o Flamengo deixa de ser quem é. Hoje eu tô falando do Flamengo, que hoje o Flamengo é o bam, bam, bam do Rio de Janeiro. Mas o Vasco na década de 2000 foi a mesma coisa, né? O Eurico não, o Eurico nesse ponto ele brigava pelos clubes do Rio, né? Lógico, quando lhe convinha, é claro, né? Principalmente naquela época que o Fluminense caiu para a Série C ali, ele sabia que precisava do Fluminense na primeira divisão para poder ter mais poder na CBF, né? Mas ele ainda era um dos caras que pensava no futebol carioca. Hoje, ninguém pensa. Os caras só querem saber do seu. E aí o futebol carioca vai de mal a pior, né? Com a exceção do Flamengo e essa diretoria, mas eles já estão tendo problemas. Agora teve também problema com escolha de vice-presidente, mas não é o caso. O Flamengo não é o assunto do nosso vídeo, tá certo? Então o Vasco precisa fazer alguma coisa. A torcida do Vasco é nacional, é muito grande. O Vasco não pode ser e seria o quarto rebaixamento do Vasco. Não pode um time do tamanho do Vasco tá brigando para cair pela quarta vez, cara. Não pode. É como se a Inter de Milão, o Milan lá na Itália, ou o Atlético de Madrid na Espanha, ficar caindo, porra, 4 vezes em menos de 15 anos. É muita coisa, cara. É muita coisa. Se for rebaixado, é a quarta vez em menos de 15 anos. Não pode um time da grandeza. E o terceiro em menos de 10. Não pode, cara. Então o torcedor acho que ele tem que fazer alguma coisa, né? Mas é isso, pessoal. Esse aí, com a vitória, como eu falei, o Ceará foi lá para cima da tabela, se afasta da zona, já abriu 5 pontos,
não é ainda uma posição confortável, ainda corre o risco, porque ainda falta muito jogo, mas é sempre bom vencer um rival direto, fora de casa, que dá moral e empurra mais o adversário para longe, né? Tá certo? E por último, Fluminense e Red Bull Bragantino, 0-0 no Maracanã. O jogo foi bem ruim, muito ruim o jogo, para ser bem sincero. Agora, o Red Bull Bragantino foi melhor que o Fluminense, né? Agora, mais uma vez, o jogo foi ruim porque o estádio do Maracanã é horrível, é horroroso, horroroso o estádio do Maracanã. E aí atrapalha um time que tenta tocar a bola, que é o caso do Red Bull Bragantino. O Fluminense, apesar de ser um time lento, mas é um time técnico, Nenê, Ganso. Então, assim, o Fluminense voltou a jogar mal, que na verdade ele vinha jogando desde o início, só que conseguiu os resultados. Hoje não conseguiu. O destaque do Fluminense hoje foi o goleiro, o Marcos Felipe, desculpa, que ele fez boas defesas em 2 lances do Red Bull. O jogo só teve 3 ou 4 chances, mas a maioria delas foi do Red Bull. Tá? O Fluminense, as chances do Fluminense foi a melhor chance para mim do Fluminense. Foi um chute do Igor Julião num rebote de uma falta do Ganso lá no final do segundo tempo. Foi a chance do Fluminense mais clara de gol, para mim, né? E assim, aquilo que a gente sempre falou, o Odair tá tirando leite de pedra em termos de resultado. O Fluminense está apresentando resultados muito acima do que esse elenco permite e se esperava dele, né? O resultado está sendo bom. Então, assim, o torcedor do Fluminense fica naquela dúvida, né? Porra, eu gosto do Odair ou não gosto? Porque se não fosse o Odair, o Fluminense ia estar brigando para não cair, tá certo? Mas com o Odair, o Fluminense não joga bem. E aí tem esses jogos aí, que, porra, empate com o Red Bull em casa, jogando mal, sendo meio que dominado pelo adversário, né? Então, assim, é bem complicado. Então, como eu falei no jogo lá do Grêmio, dos que estão ali com 37 pontos, o Fluminense é o que menos joga futebol e que está ali por um acaso da natureza e graças à competitividade que o Odair impôs a esse time do Fluminense, né? Então, se ele não impõe um estilo de jogo agradável, ele pelo menos coloca o time para jogar competitivamente, forte, né? Porque é aquilo, ele só tem uma competição. Então ele consegue fazer, por exemplo, o Fluminense estar em apenas uma competição disputando a competição a valer. Ele está perto dos líderes, a gente sabe que é muito difícil. Ah, o Fluminense é candidato ao título? Para mim, não. Né? Em termos de futebol, em termos do que eu acho que vai acontecer com... Acho que o Fluminense não briga pelo título. Agora, a numeração, a pontuação mostra que o Fluminense tem a possibilidade de ser campeão brasileiro. Só que o futebol apresentado e o elenco não indica completamente o contrário. Então, assim, o torcedor ele pode acreditar, pode, né, deve até acreditar, apoiar o time nessas horas, mas ele também tem que ser realista e saber que o Fluminense, só de estar brigando pela Libertadores, já é como é que se diz? Um excelente campeonato para esse time do Fluminense. Tá certo? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seus comentários aí achando o que vocês acharam dos jogos de hoje. E claro, né? As minhas redes sociais, se quiser entrar em contato comigo, vai estar aí no vídeo, em algum lado aí do vídeo. E claro, antes de sair, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações e, claro, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Tamo junto, valeu, abraço!